Tudo bem com vocês? Estou aqui, Jordana, ao lado de Letícia, na resenha do Temor do Sábio. Hoje a gente vai fazer uma resenha dos capítulos 34 ao 43, certo? Os próximos capítulos do próximo episódio serão do 44 ao 52, beleza? O capítulo de recados ficou no capítulo anterior a este, que a gente acabou de postar. eu tô com um pouco de vergonha de mim mesma. Você ficou um pouco empolgada, mas isso faz bom pro coração. Valeu, Jordana. E aí a gente vai então... Quer fazer mais algum recado? Ou Não. São só aqui? Sem recados. Vamos direto pra narrativa. Direto, então, iremos para a narrativa. Que capítulos densos. Sim. Isso porque, igual eu falei no outro episódio, né? A gente segura... Eu, por exemplo, imagino que os que leram... seguram muita coisa, por exemplo, de você que não leu o livro todo, então seria ainda mais denso. Os noobs. Se não, que Os noobs. neófitos. Se não, ainda seria ainda mais denso se você não soubesse o que ia acontecer. Não. Se O que você vai soubesse acontecer. o que você ia acontecer, que tem mais coisas pra conectar ainda. Mas por si só, os capítulos secos, nossa, muita coisa, muita. Então, bora lá. Comecemos no capítulo 34, Berloques. Então, tá, a gente tem que recordar que os capítulos anteriores foram a turminha lá de Koth, realmente tacando fogo nos aposentos de Ambrose e resgatando o papel lá, o recibo do Anel de Dena. E também destruindo o boneco de malfeitoria. Com que Ambrose estava fazendo malfeitoria contra Koth. Sim. Certo? Então, no capítulo 34, Berloques, é que o Koth realmente estava chegando a Anchors e não tinha nenhum sinal, nenhum bilhete da Dena. Lembrando que ele tinha mandado um bilhete de resposta daquele menininho. Só que ele tinha pouca coragem, pouca crença de que realmente aquele bilhete iria chegar nas mãos da Dena, porque o menino era meio obtuso mesmo. E não chegou pelo visto, né? Parece que não. Aí então ele decide ir a Inri para procurá-la, né? Falta a aula de Elodin de novo. Exatamente, mais um sinal de que ele não estava realmente se aplicando, né? Exatamente. Porque a gente talvez vai ver um resultado mais pra frente. Perfeito. E que ele vai a Inri procurá-la. E também pra encontrar o anel, né? Exatamente. Encontrar a joalheria do anel. E ele chega já numa terceira joalheria procurando o anel, né? Então, finalmente, já na terceira, ele localiza o anel em uma joalheria e o resgata. Ele tem que fazer o pagamento, porque o Ambrose não tinha pagado adiantado, mas ele consegue resgatá-lo. Sim. E ele percebe que nessa mesma joalheria tinha um colar de esmeralda em forma de gota. Que era na vitrine, né? Na vitrine. Que inclusive era o mesmo vidro que ele até pensou, gente, será que eu que fiz esse vidro na universidade, na oficiaria, né? Foi porque uma coisa assim. Não sei se era o vidro da vitrine ou era o do balcão. O mármore do balcão, uma coisa assim. Era o vidro da vitrine que estava protegendo o colar em específico. A esmeralda. Porque era de maior valor, realmente. Aí ele pergunta, qual que é o preço disso aqui, né? Quem que vendeu isso aqui? E o joalheiro, ele fala que foi uma jovem desesperada que havia vendido a peça. E que ela valera um preço exorbitante. Um preço, inclusive, compatível com o valor de um estojo super sob medida de um alaúde. Ele até fala o joalheiro até fala pro Koth. O prejuízo dela é o seu lucro. E ele fica com um pouco desse peso nas costas. De que, na verdade, ela tinha vendido aquela joia para pagar realmente o estojo de alaúde que ele tinha ganhado. E isso é muito peculiar, porque igual ele tá... Pelas contas do Koth, o dinheiro que ela ganhou vendendo as esmeraldas em gota seria suficiente para ela viver
anos com folga. O que passou na cabeça da Dena para ela tirar essa estabilidade financeira dela para dar um estojo de laude pro Kvothe. Não fez sentido para mim. Não, nem Apesar de ela gostar muito do Kvothe, não fez sentido para mim. Também não. Isso é um amor que beira a tolice. Sei lá. Enfim, o Kvothe procurou ela em diversas hospedarias. Ele tem até uma frase: vocês não têm ideia de quantas hospedarias tem em Riceno daquele tamanho. Então ele procurou em tudo mesmo. E a última notícia que ele teve dela realmente foi no restaurante Barril e Javali, que inclusive um dos garçons de lá fala assim: não, eu realmente percebi uma mulher tal como você descreve, e me ocorreu quem deixaria uma mulher tão bonita sozinha, que realmente daria um bolo nela. Aí o Kvothe fica novamente arrependido, certo? Certo. E aí a gente entra no capítulo 35, Segredos. Segredos. Então tá certo. Ai, a gente encontra aquela garotinha, né? Sim. A caminho da oficiaria... Descobrimos finalmente quem é ela, né? Sim. A caminho da oficiaria, Kvothe se depara com uma garotinha de mais ou menos uns 14 anos de capa azul. Era a famigerada menina que estava procurando por ele, que estava falando que ele tinha vendido para ela um amuleto. Exatamente. Era a Nina, que depois ele vai identificá-la, demora um tempo e depois ele cai a ficha de quem era ela. Era aquela menina que tinha visto aquele vaso com Jimmy pouco antes da família dos Malthain, né? Malthain, morrer em Trebon. Exatamente. Certo? E aí é engraçado que ela fala uma frase assim: sei que não contou seu nome a ninguém em Trebon, porque senão eles teriam poder sobre você. Mas tenho que dizer que isso o torna terrivelmente difícil de achar. É engraçada essa frase porque tem-se uma ideia de que talvez as pessoas de Trebon tivessem um poder só por saber o nome da pessoa. E aí dá quase que uma sensação de que eles estão falando da mesma língua da nomeação, de exercer um certo poder sobre alguém. Ou, assim, na minha opinião, mostra uma consciência inteligente dela de que saber o nome de uma pessoa, mesmo que eu não saiba que é uma nomeação, mas eu sei que saber o nome de alguém gera alguma coisa. Então, às vezes eles não sabem, mas sabem que saber o nome, nossa, supersticiosamente, sei lá, pela superstição deve significar alguma coisa. Sim. Boa. Talvez assim, realmente como se fosse uma sombra do nome mesmo. Sombra, exatamente. É como se fosse uma vaga consciência do que pode estar acontecendo ao saber o nome. E eu acho que, sinceramente, nem a gente sabe ainda. O que representa saber o nome de alguém. Mas não tenho noção. Mas a gente sabendo que Trebon é constituída por um povo super supersticioso... Isso é verdade. Então, realmente, seja uma pista pra gente, né? Enfim, Nina diz que o amuleto que ele dera para ela de ferro funcionara para que seus pesadelos fossem embora. Porque, a princípio, ela tivera pesadelos de que aqueles responsáveis pela morte da família Malthain iriam pegá-lo. Certo? Ela diz que colocou o amuleto debaixo do travesseiro, fez algumas orações e que esses pesadelos sumiram. Uma coisa interessante que eu vi é o seguinte. Nesse trecho, o Kvothe, ele fala que o seguinte. Depois que ela fala que ele não deu o nome, né? Provavelmente era melhor eu ter me mantido anônimo, visto que tinha sido responsável por incendiar uma parcela considerável da cidade. Isso faz com que a gente pense que o Kvothe, naquela época que a gente falou, eu incendiei a cidade de Trebon, a gente achou que era um clickbait, né? Às vezes não tenha sido. Às vezes ele sente verdadeiramente uma culpa por ter incendiado uma cidade, quando, assim, racionalmente nem faz sentido ele fazer. Sim. Então, assim, às vezes até a culpa que ele sente hoje em dia, na pousada Marco do Percurso, pode ser que seja exagerada se olhada do ponto de vista racional. Sim. Aí, lembrando, o amuleto que ela possuía era feito de ferro. Ferro deixava os demônios distantes. Então, talvez realmente esse amuleto tenha tido algum efeito
não só realmente supersticioso, mas talvez tenha tido realmente um efeito para afastar os xandrianos. Ou só o placebão mesmo, só o placebo. Placebão. Porque afinal de contas, o xandriano, quando ele aparece, já tem ferrugem o ferro, né? É verdade. Então, sei lá. Mas enfim, ele realmente. Ela disse que depois que esse sonho, esse pesadelo desapareceu, ela passou a ter sonhos especiais. Ela disse que sonhava com um vaso. Sim, o vaso que ela viu com Jimmy. Ela disse que. Aí o Cole pergunta esperançoso: o vaso das 7 pessoas pintadas? Aí ela fala: não, são 8 pessoas. Eu não havia te dito? E ele meio que sucumbe assim à desesperança. Você, ai meu Deus, do pouco que eu sei sobre os xandrianos, eu sei que são 7. Uhum. E ele fica meio desesperançoso. Mas aí ela vai, saca um pedaço de osso mesmo. É um chifre polido. Exatamente. Abre ele e nele estava escondido um pergaminho enrolado. Uhum. Ela começa a desenrolar e fala: eu sonhei 3 vezes. 3 noites seguidas. 3 noites seguidas com essa imagem. Aí ele vai e pergunta: 3 noites, cada um pedaço do vaso? Não, 3 noites com o mesmo pedaço do vaso, certo? E ela foi tão, assim, gente boa com ele, né? De lembrar. Às vezes foi uma forma de gratidão pelo amuleto também, Sim. né? Mas eu achei muito legal. O Volt nem acreditou quando ele recebeu e abriu o chifre, tirou lá como se fosse um pergaminho, que depois Sim. a gente vai saber que era um pedaço do livro do caminho teliniano, que ela tinha colocado para desenhar a parte do vaso que ela tinha visto. A primeira imagem que ele consegue ver à medida que ele desenrola o pergaminho é uma imagem de um ser, né, de olhos de puro negrume. Por trás dele, uma árvore desfolhada e uma poça de água e neve. E tinha ainda, ela ajuda a descrever, porque ela não conseguiu ilustrar tão bem, que esse ser continha um cabelo bem branco. Cuthbert fala: esse era Gris, né? Pensa, na verdade, que ela não fala. Não tem pra nem ela. dúvidas, né? Não que, tenho nem que era dúvidas. Gris. Eu não consigo, muitas vezes, ter essa imagem na minha cabeça desde a noite que meus pais foram assassinados. Aí, à medida que ele desenrola, surge outra figura. Era um homem sobre um manto encapuzado. Debaixo dele, negrume. Sobre ele, 3 luas. Uma cheia, uma meia-lua e uma lua crescente. Ao redor dele, 2 velas. Uma amarela de chama laranja, outra cinza de chama azul. O espaço à sua volta estava todo escuro. Outra cinza de chama negra. Ah, sim, perdão. E ele vai e fala: esse era Helix, o chefe dos xandrianos. E a de chama negra estava debaixo do braço dele que estava estendido. Da mão que estava estendido. Então a gente tem só nesses 2 personagens do vaso, né? Tem algumas pistas, né? Então é o Gris com uma árvore desfolhada, que a gente não sabe o que significa, e ele tá cercado por água. O Helix, novamente as 3 luas, com 2 velas do lado. Uma que é uma vela mais assim, clara, laranja, amarelada, a outra com cinza, com uma chama negra, e um contorno meio manchado, cuja mão dele está estendida. Então, pistas. Pode ser pistas, pode ter um significado super importante que a gente não tá conseguindo enxergar, sim, mas é isso. Vamos focar pra gente não esquecer se isso aparecer de novo mais pra frente. Ou seja, vai acontecer. Nossa, não. A terceira imagem que ele consegue vislumbrar é de um homem grande, com uma armadura e elmo de frente aberto. No peito, depois que a Nina explica, fica evidente que tem no peito uma torre em chamas, o rosto moreno e a mão que tinha sangue em toda a mão circundando ele. Na verdade, depois ele foi concluir que talvez seja realmente uma tatuagem, como a dos Ciridas. Ele reprovava Helix e tinha a mão em riche para reter tanto Gris quanto Helix. Ele era um dos Ciridas. Ele parecia pronto para incendiar o mundo inteiro. E foi a figura que Nina mais temia, que inclusive
era a que ela dizia que causava mais temor nele, e que ela, quando a gente percebe que ela usa o livro do caminho, ela meio que o encarcera usando o nome de anjos, certo? Ai, exatamente. Muito bom isso. Pode continuar. Aí ele pergunta, onde é que você conseguiu esse papel, né? Parece um pergaminho, isso não é o encontrado em qualquer lugar. Aí ela fala que havia usado o livro do caminho para tal ilustração. Ela raspou todas as palavras do pergaminho com uma faca, mas deixou os nomes de Telu, Andan e Ordal, perdão, e de outros anjos, porque foram, afinal de contas, os anjos que haviam lhe dado tal sonho, e achou que estava tudo bem, que eles iriam proteger e realmente salvar para que aquela ilustração não vazasse, né? Realmente não fosse levada a conhecimento de qualquer demônio, de qualquer chandriano. Que se a gente parar para pensar, talvez seja uma das causas daquilo não ter sido descoberto pelos chandrianos. Que os chandrianos parece que são quase oniscientes em relação a qualquer coisa que faça menção a eles, né? Então, assim, alguma coisa ela fez ali para que tornasse aquela ilustração secreta para eles. E foi na hora que o Quoth, ele olha o quadro, o vaso, e pensa, esse vaso tem muito, muito tempo. 300, 400 anos. E nesse vaso tem um Amir. Só que o Amir, que o povo conta, que eram os Amirs da igreja, não existiam nessa época do vaso. Ou seja, realmente, os Amir não são da igreja. Os Amir já existiam antes da igreja por conta do vaso. E a gente vai lembrar que Ordal e Andan já apareceram nos livros. Apareceu no Nome do Vento. Na criação dos Amir. Que foi o Aleph. O Aleph era o deus que os Selitos pediu permissão para se vingar, né, da cidade de Mir Tariniel, do ataque do Chandriano. E Ordal e Andan foram um dos que se voluntariaram para serem um Amir. E vou ler o trechozinho que aparece o nome dos dois. Ordal, a mais jovem de todos, que nunca vira algo morrer e que se postou bravamente diante de Aleph com os cabelos dourados coloridos por fitas. E ao lado de Ordal veio Andan, cujo rosto era uma máscara de olhos ardentes e cujo nome significava raiva. Nossa, você sentiu uma semelhança de Nina com Ordal? Que nunca vira algo morrer, que se postou bravamente diante de Aleph, com os cabelos dourados coloridos por fitas. Não sei. Representa um pouco a inocência, não sei. Representa. Mas é meio forçação de Só barra. pra gente lembrar dos outros, pra gente aproveitar essa oportunidade e relembrar dos outros Amir, Kirel, que fora queimado, porém deixado com vida nas cinzas de Mir Tariniel. Dea, que tinha perdido 2 maridos na luta e cujo rosto, boca e coração eram duros e frios como pedra. Enlas, que não portava espada nem comia carne de animais e que ninguém jamais ouvira dizer palavras ásperas. Amigo. A bela Geisa, que tiveram uma centena de pretendentes em Belém antes da queda dos muros. A primeira mulher a conhecer o toque não solicitado de um homem. Lesselte, de riso fácil e frequente, mesmo quando cercado por uma densa tristeza. Imet, pouco mais que um menino que não cantava nunca e matava com ligeireza e sem lágrimas. E Ordal e Andan. Além de Selitos e Telu, né? Que também eram um dos Amir. E é isso. E então eles são anjos de Telu. Eles são considerados anjos de Telu pelo livro do caminho. E foi justamente isso que ela falou, que os anjos lhe deram aquele sonho. É engraçado pensar nisso. Então tá certo. E aí, nesse momento, inclusive, Quoth relembra a frase que Heilax disse para Gris, né? Quem o mantém protegido dos Amir e dos cantores e dos Sítios. E aí ele realmente, que nem a Letícia falou, que os Amir, eles eram considerados na história os cavaleiros brilhantes do Império Aturense, perdão. E eles eram considerados a mão forte da igreja por 200 anos.
Mas, pelo visto, eles não haviam sido fundados pela Igreja Triniana nos primórdios do Império, tal como a história cantava, porque a cerâmica era muito mais antiga que aquilo. Exatamente. Certo? Perfeito. Aham. E aí vamos ao capítulo 36, Todo Esse Saber. Que é muito, muito bom. Então, Nossa, é muito bom. o Will, o Sim e o Quoth, eles tinham ido pra Eólica pra comemorar o sucesso que foi Empreitada a empreitada Ambrose. contra Ambrose. E o Quoth canta uma música, eu E adoro. bebem todos muito. Isso, eu adoro a tradução. A música que ele cantou foi Vai a vara varar o varal. É muito... E que foi, tipo, ele disse... Eu quis provar que eu não estava bêbado e que minha dicção estava ótima. mesmo bêbado é difícil me derrubar. Tipo, Uhum. E aí eles vão embora. E no caminho o Quoth pergunta onde tá o alaúde dele 35 milhões de vezes. E o Will fala... Você deixou com o Instantion temia que você tropeçasse e quebrasse o instrumento. E aí, quando eles chegaram na ponte de pedra, né, que é a ponte do rio Omet, que corta Inri da universidade, o Sim não conseguiu. Ele olhou aquela ponte gigantesca que, pelo que ele disse, tem 5 andares acima do rio, então ele deve ser bem alta, e que fazia parte da grande estrada de pedra e ele não conseguiu. Não. E nessa parte, Jordana, eu acho que eu não te falei, mas eu tô começando a entrar nas comunidades de teoria da Crônica do Matador do Rei. Tô entrando na comunidade do Reddit, sei lá como é que fala. E Meu Deus, um submundo. Exatamente. Aí, essa semana eu postei uma teoria, que não foi uma teoria forte no meu coração, mas eu me diverti com ela. E eu vou falar pra vocês qual era. A teoria é a seguinte, quando você tá lá no quote da Marco do Percurso, porque um dos maiores mistérios desse livro é onde está Naugures, né? E a teoria mais forte que existe é que Naugures fica em Vintas. Essa é a teoria mais forte. Só que aí eu lendo essa parte, e tem um trecho anterior, nesse livro mesmo, apesar do mapa falar que a estrada de pedra, a grande estrada de pedra, começa depois de Inri, tem um trecho que mostra que a estrada de pedra começa na universidade. Então, a partir da universidade, você olha lá no mapa, tá lá a grande estrada de pedra cortando praticamente todos os 4 cantos. Todos os 4 cantos. E aí, qual que foi a minha teoria? Lá em Naugures tem um trecho que Carter fala que ele tinha sido atacado perto da velha ponte de pedra. E aí a minha teoria foi o seguinte, gente, repito, é uma teoria fraca. Lá no Reddit eles falaram que não fazia muito sentido assim, tanto assim. Mas eu fiquei felizinho por pensar e quero compartilhar. E se todas as pontes que cortassem E se todos os rios que cortassem a grande estrada de pedra tivessem as pontes com o nome Ponte de Pedra? Significaria que a pousada Marco do Percurso estaria perto de um rio que é cruzado pela grande estrada de pedra. E não tem muitos lugares nos 4 cantos que a grande estrada de pedra cruza com rios. Tem Modeg, tem Modeg, tem Atur, tem o Elde. Não tem Vintas. Tipo assim, não passa por Vintas. Então a teoria é: se Ponte de Pedra é o nome que a gente dá para toda a ponte presente na grande estrada de pedra, a Naugures não estaria em Vintas. Foi o que eu falei, aí só que eu fui assim, bom, qualquer ponte metralhada. Pode chamar... Não fui metralhada, não. Qualquer ponte pode chamar Ponte de Pedra, ou a ponte de Inri para a universidade chama Ponte de Pedra, enquanto a de Naugures chama Velha Ponte de Pedra, não são... Enfim, eu fiquei felizinha pra falar isso. Mas enfim, eles pararam por conta da Ponte de Pedra. Só um detalhe, que eles dizem que a grande estrada de pedra era mais velha que Deus. Continua. E aí o Will leva eles pra uma clareira perto da ponte. E, por coincidência, nessa clareira tinha um monólito cinzento, que foi a primeira brigazinha não, aposta que o Quoth fez nessa blocão de capítulos, que foi a aposta que ele fez com o Sim. O Sim fala pro Quoth que é uma
É um resquício pagão. Que é um resquício pagão. Enquanto o Quoth falou, não, isso aqui dá sorte, isso aqui mostra que geralmente os monólitos cinzentos são marcos de locais seguros, de estradas antigas, estradas comerciais. Então, geralmente, eles demonstram boa sorte. Aí os dois decidem tirar a prova no arquivo posteriormente e fazem disso uma aposta. E aí eles lembram, aí entra num trecho muito legal, que Quoth, de uma hora pra outra, ele se lembra que se ele cantou o trecho da cabra na batina do Teliniano. E aí eles falavam, não, Quoth, você não contou esse trecho, não, você contou um outro trecho parecido. Que também era infame, assim. Isso. E ele fala, nossa, minha mãe fazia meu pai dormir embaixo da carroça por conta disso. E aí eles... O Quoth não fala dos pais dele, né? Sim, e é engraçado que ele teve que falar... Ele foi uma das primeiras vezes, talvez a primeira, que Quoth realmente falou para os amigos dos pais. E pesou no coração dele que ele teve que falar deles no passado. Porque realmente reconhecer no próprio discurso que eles não estavam mais presentes, que eles estavam mortos. E aí ele vai e cita que, na verdade, a música que eles cantaram e a música que realmente foi a causa do pai dormir debaixo da carroça foi outra. Que o pai dele, que o Arlen, tinha criado pra Laurian, que é a mãe do Quoth. E aí, gente, a Letícia tem que falar, porque ficou muito top. Não, gente, então, a música, quando você vai ver a música lá... Em português, ela é uma música onde ela fala que ela... minha esposa é boa de fazer contas, nananana. Enfim, era basicamente isso. Ela é meio feia, não consegue fazer conta, não consegue cozinhar. Não, ela não consegue cozinhar, mas ela consegue fazer contas. É uns tem meio assim de zoeira. E essa música, o Quoth fala, não, ela fez ele dormir debaixo da carroça porque a métrica tava ruim. E no Reddit, gente, chove de teoria sobre essa música. Porque em inglês faz um sentido completamente diferente. Porque não sentido, mas a sonoridade. Exatamente, ele brinca com a sonoridade da música. E como eu disse, um pouco... Não, como eu disse uma vez, eu falei, Jordana, tem uma teoria que fala que que a mãe do Quoth pertenceu a uma família nobre dos quatro cantos, que é a família Lechless. Tem essa teoria. E aí, gente, Lechless, o sobrenome Lechless vem de uma palavra anterior que chama Lochless. Tô falando um pouco pra vocês aqui, então vamos lá. E a última frase do poema é Not telly a lot less. Not telly, que é tipo agiota, alguma coisa assim, a lot less. Então, mas isso não me importa de fazer essas agiotagens. É tipo uma coisa assim. Só que quando você fala rápido essa frase, not telly a lot less, fica parecendo que está falando Natália Lechless. Essa é a teoria. A teoria é de que ela pôs ele pra dormir debaixo da carroça porque ele falou o nome verdadeiro dela. E na música tem uma referência a como se fosse um apelido de Natália. Telly, tá escrito com a letra maiúscula. Sim. Então, assim, essa música em português a gente não pega. Mas em inglês, pega essa dicona, assim, sabe? E o Quoth, nesse momento, ele fala assim, ela colocou ele pra dormir debaixo da carroça por conta da métrica. E aí você vai lendo as teorias e, gente, parece que não é. Ele realmente não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia esse diálogo que os pais tinham, porque eles não tinham ele não tinha muito conhecimento do passado da mãe também, né? Nem a gente, né? Isso é tudo teoria. Sim. E aí, passado esse momento, eles têm uma troca falando assim, o Will fala, em Sealde eles pedem pra gente dormir perto do fogo. E aí o Will comenta que a Feyla é modegana pro Sim. E o Sim fala, agora que eu não tenho chance mesmo.
E aí eles falam, mas você tem que meio que... É aquele papo que a gente já viu pós-capítulo do Elode. Vocês têm que falar as coisas de maneira não clara, é assim que as coisas são feitas, né? Aí o Kof fala, eu só queria ter um sinal claro. Aí Essa frase foi boa também. O Will vai e fala, eu queria ter um anel de âmbar vermelho que me desse poder contra os demônios. Tipo, gente, âmbar vermelho. A gente vai falar mais um pouco à frente sobre os anéis novamente. Mas anel de âmbar vermelho é um dos anéis que Kof vai ter nas mãos, na mão esquerda, que é o que é dito no começo desse livro. Sim. A mão esquerda... Ah, não. Como é que é? Onde é que tá? Eu não anotei. Não, mas depois a gente vai falar. Depois a gente vai falar. Frente. Ok. E aí, eles pedem uma história pra ele. Eles perguntam, nossa, Quoth, então você é Denaru mesmo, né? O que significa ser isso? Você tem vergonha disso? É realmente vocês são muito bons de música, por isso que você toca o alaúde tão bem. E é verdade que vocês sabem todas as histórias do mundo? Exatamente. E aí, por que você não conta uma história pra gente? E aí, ele decide contar uma história muito legal, cujo começo é assim. Posso falar só o trechinho do começo? É muito bom. Existe um lugar que pouca gente já viu. Um lugar estranho chamado Feriniel. Se acreditarmos nas histórias, há duas coisas que tornam Feriniel singular. Primeiro, é lá que todas as estradas do mundo se encontram. Segundo, não é um lugar que homem algum já tenha encontrado ao procurá-lo. Não é um lugar que se vá, mas por onde se passa a caminho de outro. Dizem que qualquer um que viaje bastante acaba chegando lá. Esta é uma história desse lugar, de um ancião numa estrada comprida e de uma longa e solitária noite sem luar. Só uma coisa. Engraçado que antes de começar a história, ele diz: me vinha borbulhando o assunto dos Amir. Então eu decidi contar uma história sobre eles. Ou seja, essa narrativa que ele vai contar agora vai ser meio que referente aos Amir também. Também. Né? Tá mas lá a no gente meio. tá no meio. Mas, tipo, é uma das referências que ele usa pra caracterizar na cabeça dele os Amir. E outra coisa é que o Faeriniel, né? Na tradução de encantados no português, quer dizer, em inglês, encantados é Fei, que escreve Fai. E aí a gente não sabe, porque o cérebro do Patrick pode passar muitas coisas. Não sabe se Faeriniel tem a ver com o mundo dos Fei, se tem a ver com Mirtariniel. Então, acho assim, é uma bagunça de palavras que não é por acaso. Isso eu tenho certeza absoluta. E essa história também tem... Nossa, Sabe quando o Elodin fala pro Quoth, você está olhando, mas não está vendo? Quando eu leio essas palavras, tem hora que eu olho pra... Por isso que eu tô falando que eu tô rachada. Tem horas que eu olho pra essas folhas do livro... Tá rachada mesmo. E eu não consigo... Eu sei que era pra eu ver alguma coisa e eu não vejo. Eu fico tão frustrada. Mas enfim, eu adoro. Mas é um misto de emoções. E acaba o capítulo 36. E começa o 37, um cantinho ao redor da fogueira. Então, quer continuar ou posso falar? Pode falar. Então diz que Faeriniel era uma grande encruzilhada. E nessa grande encruzilhada... Encruzilhada, perdão. Nossa, e pior que eu escrevi encruzilhada. Verdade, não. Nessa encruzilhada, o que acontece? Parecia... Eu tive a impressão que, tipo, não é uma cidade. Não é uma cidade. Às vezes dá muito estranho isso, né? Às vezes dá uma sensação que não é nem um lugar físico direito. Parece mais ser um lugar espiritual. Eu tive essa sensação. Porque quando você ouve falar que é um lugar que você só chega quando você não procura, você só chega quando você caminha muito... E você não chega quando está procurando. É muito vago. E você precisa chegar lá depois de um tempo que você viaja muito. Nossa. Parece que é quase um nirvana. Então tá lá esse velho mendigo de túnica esfarrapada que realmente poderia se considerar um ninguém. Mas ninguém ele era de forma alguma. E ele fala que nessa noite sem luar... 5 grupos montaram acampamentos nas clareiras. 5 grupos visíveis. 5, montaram exatamente. Grupos, em clareiras desse lugar. Que eram os Seáldicos, os Adenrianos, os Aturenses, os Vintasianos, o Amir Amir e os 3 pontinhos.
Exatamente. Os ceálticos foi o primeiro grupo que ele se aproximou na fogueira, né, em busca de fogueira e comida. Eles eram homens mercadores com prata entremeada tanto nos seus arreios quanto nas ferraduras. Quando esse moço mendigo pede um pouco de água e um pouco de alimento, um pouco de fogueira, eles falam: se você puder pagar por isso, ok, junte-se a nós, caso contrário, não. Ele não tinha nenhum tostão, então ele teve que seguir adiante. Só pra você... Você falou, né, que ele sabia o nome dele, né? Vamos lembrar o seguinte, antes da gente começar a história, vamos falar o nome dele antes. O nome dele é Sciop. Sciop, sei Mas lá. a gente só vai saber isso depois. Eu sei, mas eu gosto de fazer essa revisão. E ele fala o seguinte, que era um velho mendigo indo de lugar nenhum para nenhum lugar. Ou seja, igual eu tinha falado, né? O contexto. E o trecho foi tão bem escrito que eu quero ler. Mas era dono de seu próprio nome. E até este havia sido desgastado e esfiapado pelos anos. Se perguntassem o seu nome, ele diria ninguém. Mas estaria errado. Tipo assim... Sim. Alguma coisa nesse nome tem, gente. Alguma coisa nesse mendigo tem. Mas vamos lá. Aí, o segundo grupo que ele se aproximou eram de 4 viajantes silenciosos, inquietos e de roupa vermelho sangue. Eram os mercenários adenrianos. Quando ele perguntou por ele, se eles poderiam ajudá-lo, um silêncio inquietante pôde ser ouvido. E ele ficou até um pouco ofendido, até perceber pelas vestes que se tratavam realmente de mercenários adenrianos. E como ele ouvira falar no passado, e como ele mesmo já presenciara, eles eram muito perigosos. Segundo ele, eles eram donos de uma técnica chamada letane, em que eles ficavam silenciosos e guardavam as palavras como se fossem combustíveis mesmo, que queimavam nas lutas. As palavras não ditas eram combustíveis em lutas. Pelo menos até o que a gente sabe até agora. E aí, tem um trecho que eu quero falar aqui, principalmente por conta da Jordana, que era um daqueles trechos que eu falo assim, presta atenção, Jordana. É esse trecho. Movendo-se de um pé para o outro, enquanto as mãos se torciam nervosamente. E que eles eram o povo, né? O povo chamado de povo silencioso. E que eles tinham uma habilidade chamada letane, que poderia desviar uma espada ou deter uma flecha no ar. Mais pra frente a gente vai entender o que tá acontecendo. Porque, enfim, a gente já sabe, isso não é spoiler, ele vai aprender a lutar com os adenrianos, certo? A cara da Jordana. Enfim, eu falei ele com com Letícia, medo do... A única coisa que eu consigo pensar é quando a gente toma bromoprida e aí o efeito bate errado e aí você fica inquieto, doidão, malucão, querendo sair correndo. Mas não é isso. E a terceira clareira é a dos aturenses. Que eles estavam reunidos com um burro morto perto de uma carroça. Exatamente. E quando eles o veem, eles saem correndo atrás dele e falam: vamos atrelá-lo à carroça e fazê-lo puxá-la. E aí saem correndo atrás dele, ele sai correndo, pula num montoado de folhas, se suja todo, até realmente aquela confusão passar. Pega a bengala dele e vai, né? Aí depois... Parece que tudo que eu leio, igual eu falei pra você, tudo que eu leio, que folha que é essa? Porque será que essa folha, esse tombar na folha representa alguma coisa, essa bengala representa alguma coisa? Eu fico pensando o tempo todo nisso. Não, eu acho que é só uma folha mesmo. Mas, ai, não sei. Aí, ele todo lá, maltrapilho, ainda mais sujo do que estava antes, se depara, e ele é engraçado que eles falam, vai com realmente a esperança dos cansados e dos famintos atrás da próxima fogueira, que era a fogueira dos vintasianos. E ele acha, nossa, finalmente, talvez os vintasianos vão me acolher, né? Só que como ele estava acabado, quase irreconhecível como uma figura humana, aparentemente eles o confundiram com um Draug, que na minha concepção era um demônio, porque esse era um pessoal mais supersticioso, certo?
E aí eles planejam em como detê-lo. E aí eles começam a conversar entre si de maneiras muito bizarras, assim, que pareciam quase que ritualescas, Sim, né? eles falam o seguinte: soltaram exclamações abafadas e fizeram gestos à frente de seus rostos. E aí as soluções que eles foram tendo é colocar ele no fogo, sal, espalhar sal na grama, ferro, cortaria as cordas que prendiam-lhe a alma. Tipo assim, como matar um Draug, né? E aí ele diz que antes que decidissem por meu terrível fim, eu bati em retirada. Foi mais ou menos uma coisa dessas. E aí, por fim, ele foi em direção à quinta e achava que última fogueira, que era a de um moço realmente em vestes brancas, como se fosse uma armadura branca, Aham. que depois ele reconhece que era um Amir. E nessa hora, ele tava. O Cole fala, né? Ah, os Amir, que a gente sabe que era parte da igreja de Telu. E aí, nessa hora, o Will interrompe, né? Exatamente. Que é a segunda aposta. Que ele fala assim: eles não eram da igreja. Eles eram da burocracia turense. Então, e eles tinham poderes judiciários. E aí, ele meio que faz uma discussãozinha ali com o Cole, que o Cole acha que eles eram da igreja. E já o Will acha que eles eram burocratas, eles faziam parte realmente das leis da sociedade, portanto eles seriam influenciados não pela igreja, mas por um político, entre aspas, da época. Pelo rei. No caso, Nauto, o imperador Nauto, que a gente vai ver só mais pra frente. Mas aí, voltando pra história... Aí depois eles decidem novamente fazer a segunda aposta desse bloco. E aí eles falariam que iam resolver isso no arquivo no próximo dia. E aí continua. E aí é a questão que o velho ele pede ajuda pro Amir. E ele até fica meio esperançoso, porque ele achava na história que os Amir fazia parte da igreja, então poderia fazer pra ele alguma caridade. E aí o Amir chega e fala pra ele o seguinte: ninguém deve interpor-se entre mim e minhas tarefas. Agirei pelo bem de todos, ainda que deuses e homens barrem o meu caminho. E ele tinha... E aí ele acaba que ele vê que ele tinha uma tatuagem nas mãos, novamente um Sirida aparecendo, né? E o velho, mesmo insistindo, o Amir não consegue ajudar. E é engraçado que em um momento ele fala, olha, eu tenho... Ao pouco da comida que eu tenho que comê-la, porque no dia seguinte eu tenho uma batalha pra galgar realmente, e se eu não conseguir cumprir o meu destino, uma mulher inocente será julgada. Então eu não poderei dividir minha comida, que já é pouca. Outra coisa também que ele fala é que que é interessante, a gente vai ver esse gesto sendo repetido um pouco mais pra frente, é que ele, pra tomar essa decisão sua, ele meio que faz um gesto assim, de como se realmente tivesse com pratos de uma balança sobre as mãos, pesando qual decisão tomaria. E a decisão tomada realmente é de que ele não iria ajudar tal mendigo, queria realmente guardar suas reservas para os seus objetivos, que eram objetivos para o bem maior. Sim. E aí... Por fim, já quase desistindo de conseguir qualquer abrigo, ele vai andando e vê em uma das clareiras uma fogueira que percebeu que não tinha cheiro, nem soltava muito fumaça, porque depois ele foi concluir que era formada por uma madeira específica que não causava realmente esses efeitos. Chamada Renel. Sim. E aí ele viu... E ele atravessou o centro de Farinel e ele viu um círculo de enormes pedras cinzentas. Sim. Cuja duas delas eram carroças, na verdade, né? Mas ele tava tão desesperançoso que ele resolveu seguir em frente, ele nem parou. Só que aí alguém da roda chama ele, né? Sim. Era um moço barbado, o anfitrião da roda, né? Que o chama e fala, vem aqui, né? Deixa eu te oferecer uma bebida. Nenhum homem pode andar o dia todo, quanto mais a noite toda, venha descansar. E aí já esse mendigo já estava um pouco cansado e estava meio desesperançoso. Não precisa, né? Eu já vou andar por aqui, minha sorte não tá boa por aqui. Disse, não, vem aqui. Aí ele oferece vinho, e oferece comida, oferece um espaço na fogueira. E aí ele insiste para que ele tome o vinho.
E aí ele diz, meio preocupado, assim, sem comer nada por um bom tempo, tomar diretamente o vinho, de ter, às vezes, algum problema, passar mal, alguma coisa assim, fala assim, não, primeiro a água, né? E aí o pessoal oferece a água, ele percebe que tinha pouca água no galão e mesmo assim eles ofereceram água extra para ele, água inclusive para ele se limpar. E assim, ele se limpa um pouco meio sem graça, assim, e fala assim, agora eu vim e tem um lugar aqui para você deitar e dormir, serve uma sopa de batatas, uma sopa assim densa, pesada realmente. E aí ele já tomando vinho, começa a se emocionar. E é engraçado que eles chamam ele de pai, de vô, de maneira porque super carinhosa. é igual assim. o Couto falou. Se você nega o vinho deles, eles vão te considerar, além de um convidado, uma família. Sim. Então eles começam a chamar ele como se fosse um familiar mesmo. Sim. E ele insiste em saber o nome dele. Que aí é a hora que ele fala que o nome dele... No começo ele fala, não, eu não sou ninguém, eu sou um velho mendigo seguindo minha estrada até o fim. Mas depois, por fim, ele fala que é Esquiope. E eles pedem... ele fala assim, mas eu não tenho nada pra oferecer pra vocês. Nada, eu não tenho nada pra trocar, nem pra dar pra vocês. O único pagamento que a gente quer, você tem. É o que todo mundo tem. É o que todo mundo tem. Conte pra gente uma história. A sua história. Isso, é verdade, a sua história. Esquiope começa a contar a história desde ele chegar até Farinhel, até depois, passando de fogueira a fogueira, até chegar lá no Zedenaru. A gente não tem contato com essa história. Então a gente não sabe quem de fato é esse moço. A gente só sabe que ele estava indo para Tinui. E os Ru estavam indo para Belenai, certo? E eles o chamam, olha, a gente não vai passar pelo seu caminho, mas a gente quer que você fique com a gente. Você faz parte da nossa família. Aí o Sculp fala, gente, mas eu não sou sua família de sangue, não há nada que nos ligue. E aí ele fala, não, mas olha em volta, você faz parte da nossa família. E ele meio que fala, é verdade, eu faço parte dessa família. E ele segue com essa trupe por alguns anos e eles aprendem histórias, ouvem histórias com eles e todos eles se tornam pessoas melhores realmente. E mais sábias, né? E mais sábias. E depois ele acha seu caminho e tal, mas segue. Essa é a história. E é engraçado que o Sim fala, e acabou? É esse o final? Eu esperava que esse Scalp fosse o grande Taborlin ou alguma coisa grandiosa. Aí Colt fala, essas histórias são as histórias que a gente conta um para os outros. Essas histórias fantásticas, de reviravoltas marcantes, a gente conta para os outros, que não são da nossa trupe. Mas essas histórias que a gente conta um para o outro são as histórias que ensinam pra gente coisas. Que ensinam pra gente... Tem algum conhecimento ali. Exatamente. E aí o Will, meio enraivecido, fala, porque são histórias baseadas em estereótipos exagerados. E aí começa uma discussão. Por quê? Porque, na verdade, vai ser no capítulo 38. Então, eu tô vendo a Jordana, tipo assim, super... Então, mas espera. Tem um trecho que é quando ele quando o Skelp tá contando a história, que ele fala o seguinte: nem os Edenaru, que sabem todas as histórias do mundo, puderam deixar de ouvir com assombro. Quando sua história chegou ao fim, os membros da trupe se mexeram como se despertassem de um sono profundo. Que foi mais ou menos o que a história de Scarpe provocou em Quoth, em Trebon, né? Que foi mais ou menos um despertar de sono profundo. Será que o Skelp tem um tipo de... Não só relação, mas tem um tipo de semelhança, relação, né, com o Scarpe? Será que eles têm algum tipo de... alguma coisa? Porque chama atenção o fato de ele ter começado mal, mas depois ele se encontrou na história e ele começou a contar uma história que despertou todo mundo de um sono. E, enfim. E aí vem o capítulo 38, que a Jordana já emendou, já quase chegou no metade do capítulo. Acabou o episódio. O capítulo 38, que é Sementes de Verdade. Que é quando o Sim questiona se é isso um fim e que ele esperava mais coisa. E aí Colt fala que, na verdade, eram coisas que realmente tinham fundo de verdade, que eram coisas realmente que ensinavam coisas para os Ru, não só sobre
seus próprios costumes, mas também tinha uma veracidade no estereótipo dos outros. Ele dizia que a maioria dos estereótipos tem sempre uma semente da qual eles brotaram. E isso, inclusive, é um motivo de discussão, gente, entre Quoth e Will. Porque meio que Quoth fica um pouco... os amigos dele ficam um pouco enraivecidos com eles da forma que ele descreve os povos que eles, inclusive, faziam parte. Dos ceáldicos e também dos aturenses, né? Tipo, amarrar numa carroça, eu ficaria bravo com você se eu não te conhecesse, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas aí, uma coisa o Quoth fala, olha, uma tradição importante que eu quero que vocês aprendam sobre os Rue, que foi o que a Letícia já disse. Eles sempre vão oferecer para vocês primeiro os vinhos, e farão isso de maneira até um pouco assim, rebuscada, né? Vai ser quase como um jogo de oferecer e não aceitar. Oferecer e não aceitar. Mas você sempre deve aceitar a água primeiro. Porque assim eles tratarão como alguém da família, ao invés de ser um mero convidado. E aí a conversa vai e ela desenvolve para uma reflexão que eles perguntam... Do sim, que meio que veio do nada, né? Se vocês não tivessem... Tipo assim, pra onde vocês iriam se vocês tivessem a oportunidade de ir? Pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. E aí o Quoth fala que ele iria para o Talenwald, os Tal. Aí o Will até fala, não, mas eles são um povo nômade, primitivo, pelo que eu ouvi dizer. E aí o Quoth fala, não, pelo que eu ouvi falar, os chefes deles não são guerreiros, são cantores. E através da música eles curam doentes e fazem árvores dançarem. Gente, esse povo gosta de uma árvore, né? E outra coisa, ele fica até meio enraivecido, assim, quando o Will fala que eles eram povos nômades. E ele fala assim, mas o Edena Rue também, daí? Sim. E aí o Will queria ir pra Faen, que é a corte dos encantados. Dançar com as mulheres bonitas, faenas, com a Embrula. Não sei quem é Embrula. Também não. Mas aí o Sim fala, pelo amor de Deus, né? Você tem que ir pra um lugar real, um lugar que exista. Então, eles não acham que os encantados de fato existem. A gente sabe que existe, porque a gente tem baixo na história, Sim. Né? E aí, fala assim, se o coach quer ir pra um lugar pra ver as árvores dançarem, por que eu não posso ir pros encantados, né? E aí, o Sim fala, e você, né, Sim? Pra onde você iria? Fala assim, olha, não sei. Eu não fui realmente para nenhum outros lugares, né? Eu só vim para a universidade depois que meus irmãos tomaram posse da herança e minha irmã recebeu um dote. E aí, ele meio que sai, assim, porque eles ficaram menos tontos, estavam meio que dispostos já a atravessar a ponte. O Will corta, né? Ele vê que o Quoth perguntar sobre a família do Sim causa tristeza nele. E aí o Will fala, depois eu te explico. Não toque nesse assunto, ainda mais quando o Sim está bêbado. Depois eu te conto melhor sobre isso. E aí, que é o que acontece no capítulo 39, eles já estavam no dia seguinte. Chama Contradições. Exatamente, porque existem muitas aqui nesse capítulo. Will e Quoth estavam indo em direção ao arquivo se encontrar com Sim para realmente ver sobre aquelas apostas que eles tinham feito. Que é monólitos cinzentos, pagão ou não. E os Amir são da igreja ou da burocracia. Exatamente. E no caminho, o Will começa a contar para Quoth que o pai de Sim tem um ducado em Atur. E nessa hora, o Quoth solta uma frase muito engraçada. O nosso Simzinho, um duque? Aí o Will fala, ele tem 3 anos a mais que você e 5 centímetros a mais que você. Então, assim, não chame ele de Simzinho. Aí, e ele vai e explica, né, que realmente na família de Sim são 3 filhos e 2 filhas. O primeiro filho herda tudo. O segundo filho foi comprado uma patente militar. E o terceiro filho, que seria o Sim, ele seria destinado à igreja. O que não era nada a cara de Sim, né? Então, por conta disso... e o pai dele queria que ele fosse diplomata. Sim, por conta disso, o pai dele o enviou à universidade. Com o intuito dele virar diplomata. Não.
A gente não vira diplomata indo pra universidade. Então, Ele falou que não queria ser diplomata e foi pra universidade por conta que ele queria um outro caminho, que fosse a universidade. eu entendi de outro jeito. Entendi que ele foi mandado pra Não universidade foi, com o pai esse dele não intuito. gosta que ele vai pra Só universidade. que quando ele chegou na universidade, ele acabou se apaixonando pela alquimia e pela poesia. Mas você já ouviu alguém falar de diplomata na universidade? Pois então, é isso que eu fiquei pensando. Ai, gente, será que tem... Não existe diplomata amor. Exatamente isso que eu ia falar. Tem a universidade que ela serve para qualquer tipo de formação. Sim. Só que quando as pessoas entram no arcano, é um outro tipo de formação. Enfim, o nome do ducado do Sim chama Dalonir e fica ao norte de Atur. Eu gosto de falar essas coisas porque às vezes parece que não precisa, mas às vezes lá pra frente precisa. E aí cada um entrou pra dentro do arquivo, cada um foi procurar os seus argumentos. A primeira aposta, que foi a primeira aposta que vai ser aqui explanada, que é sobre os monólitos cinzentos. Basicamente uma disputa de Koth versus Sim. O Sim tinha levado um monte de livros, né? Acho que foram 6, 4, não sei. E que realmente parece que depois a gente vai perceber que ele nem tinha lido todos eles, né? Tinha alguns livros que falando que os monólitos cinzentos eram relíquias pagãs. Tinha uma que era associada a rotas comerciais. E nesse momento ele fala, então parece que essa é pra você. E Koth questiona, você nem chegou a ler todos os livros? Ele falou, não, o marionetista que me recomendou alguns. Não foi assim. Foi o Will que falou, isso tá com cara de quem pediu ajuda ao marionetista. Aí o Sim, ficou sem graça e falou que sim. Enfim, o que foi do Koth e do Sim foi que no final deu empate. Antes de dar o empate, eles chegaram a um último livro do Sim, que é, na verdade, um dos mais interessantes. Eu ia falar sobre isso. Que, na verdade, eles seriam uma espécie de portal. E, inclusive, os pais proibiam que os filhos ficassem perto dele em noites de luas cheias. Porque esse portal daria para o reino dos encantados, um reino, inclusive, a qual pertencia a Feluriana. E aí, Koth trouxera outros 4 livros. Na conta final, deu meio que 10-7, considerado, portanto, um empate técnico. A segunda aposta em voga foi a aposta em relação ao Zamir, ou seja, Koth versus Will. Quer falar? Não, que eles pegaram livros que tinham a mesma queda do Zamir, só que um falava que tinha sido um decreto expedido pela igreja e o outro um decreto expedido pelo imperador Nauto, o que eram contraditórios, né? Que é a primeira coisa contraditória. E um deles falava que o Estado que anulava o poder de julgamento do Zamir, sendo realmente um argumento a favor de Will, né? Que falava que que o Zamir fazia parte do poder burocrático, e o outro era um decreto que havia sido expedido pela igreja. E aí eles percebem essas contradições. Só que só nesse trecho tem muita coisa diferente, né? Eles falam de 2 historiadores, Gregor Menor e Faltemi Reis, 2 livros diferentes, né? Que é A Queda do Império, que é do Gregor, e Luzes da História, que é do Faltemi Reis. O nome do decreto público chama Alpura Prolícia Amir, ou seja, um monte de, entre aspas, possíveis picuinhas, mas que a gente sabe que às vezes não seja. E aí o Will fala, hoje você vai conhecer o marionetista, pra desempatar, que seria o único capaz de desempatar um assunto desses, tão complexos. Sim. E aí termina o capítulo 39 e a gente começa o capítulo 40 e a sensação que eu tenho é que esse episódio está ficando uma maratona, está gigantesco, só está com falta de ar. Nossa, tem muita coisa. Tá muita. Então começa o capítulo 40, marionetista, em que os 3 descem até o subterrâneo 3, onde um marionetista morava, e sim faz uma série de recomendações sobre como agir perto do marionetista, certo? Então abre-se a porta, inclusive se abre a porta 3 vezes, porque o moço queria se fantasiar com um capuz, dizendo que era o grande Taborlin.
Ele é muito exótico. Ele é muito. E de relance, já na primeira vez que ele abre a porta, Quoth vê velas no arquivo. E ele fala, meu Deus, tem velas. Como Lauren permite isso? O moço morava lá. O moço marionetista. E aí eles começam a introdução. E aí ele fala, eu sou Quoth. E aí ele fala, você parece muito seguro disto. Eles me chamam de marionetista. E eles começam uma discussão. Eles quem? Você sabe quem. E aí eles começam uma discussão assim, meio estranha. E aí Quoth fala, como você se chama a si mesmo? E aí o marionetista diz, isso seria revelar algum segredo, eu desconfio. Um segredo. Quando ele eu falei pra Jordana que esse é um trecho que parece bobo, mas eu queria deixar ele registrado aqui no episódio, que é quando ele abre a porta pela terceira vez pra fazer com que o capuz dele fique enfunado pela coisa, o seguinte trecho é dito. Quando o rosto emergiu do capuz, ele sorria como uma criança que estivesse brincando com as roupas dos pais. Fica estranho, mas vai fazer sentido mais pra frente. Então eu espero que fique esse parêntese com uma interrogação do lado, asterisco. Com asterisco, exatamente. Então, os três entram nos aposentos da marionetista e ele arruma um lugar apenas para o Quoth. Sim e Will ficam em pés, mas eles nem parecem muito desconfortáveis por isso. Parece que era uma coisa normal, essa excentricidade desse moço, né? E aí ele começa a entalhar algo com uma faquinha com um pedacinho de madeira. Aí o Quoth fala, o marionetista era uma daquelas pessoas talentosas e não muito boas da cabeça que haviam encontrado um nicho para si na universidade. E ele coloca como Auri parecia ter encontrado um local para si. E ele fala das rachaduras, né? Exatamente, diz que estudar as coisas que eram ensinadas na universidade, quando você às vezes não tinha tanta estrutura mental, podia causar ou uma quebra completa e esses indivíduos iam realmente para o refúgio, ou dava uma trincada, uma rachada mesmo, e aí as pessoas nunca mais voltavam ao que eram, mas tinham ali uma certa funcionalidade na medida do possível, certo? E ele achava que o marionetista fosse uma dessas pessoas que haviam tido uma rachadura. E aí o marionetista começa a fazer uma marionete do Quoth. Sim. E aí ele faz toda uma reflexão sobre ver, sobre olhar, mas não ver, né? Ele diz, as pessoas deveriam ver Isso. as coisas, não observá-las. Eu sou um vedor, que é isso que representa mesmo o Elir, né? Exatamente. E aí ele fala, você sabe o que foi, o que não é e o que será? Que parece que é isso que significa ser Elir, né? Sim. Saber o que você foi, o que você não é e o que será. Ai, e tem um trecho acho que é no Nome do Vento ou no Temor do Sábio que o Elodin fala o seguinte. A pessoa ingressava no arcano se ela se provasse capaz de enxergar as coisas como realmente eram. Tornava-se Elir, que significa aquele que vê. Como você acha que se tornava Relar? Falando nomes. E Wealth, a gente não tem nem noção. A gente não tem noção. E aí ele fala pro Quoth, ele mostra a marionete pro Quoth. O Quoth fica, tipo, tentando entender a marionete dele, porque a marionete era uma marionete tensa, né? Uma marionete de uma pessoa que tá sempre pensando o tempo todo. E ele fala, você olha demais, mas você não vê. O excesso de olhar pode atrapalhar o ver. E ele fala o seguinte, você será um verdadeiro Elir em algum momento, se aprender a relaxar. Porque eles falam pro marionetista, mas o marionetista ele já é Relar. Aí ele não. Ele vai ser um Elir, talvez em algum momento da vida dele. Mas só se ele relaxar ainda. E aí ele começa... E aí eu queria falar aquela questão que eu falei assim, gente... É voar na maionese. Mas será que um Mané, que é um eterno Elir... Será que o marionetista, que retira a túnica casualmente, fica com todo descabelado e com a camisa amassada, calça amassada, meio descombinando, e o Elodin são a mesma pessoa? Se elas têm alguma relação, algum tipo de maquiagem, não sei como é que é, mesma ou alguma pessoa. forma, magia de você ser... Transfiguração. tipo uma coisa assim, sabe?
Não sei, Porque eu eles acho... têm uma semelhança Sim. muito assim, pode ser tênue, mas é uma semelhança. Sim. O Manet é o eterno Elir. O marionetista, ele é um vedor. E... que seria um Elir, né? E Eloding o Eloding, ele é o tem... Ele é semi-relar, né? o Eloding é diferente. Mas assim, e outra, os meninos falaram na teoria que a vela poderia ficar com ele porque talvez ele saberia o nome do fogo, né? Era uma teoria. Enfim, só queria falar o seguinte: Manet, Eloding e o marionetista tem alguma coisa em comum? Porque parece que tem. Parece que eles estão num universo à parte, realmente, né? Isso é verdade. Enfim, aí o Manet não, porque começa, tem um M aqui. Aí o marionetista começa a manusear uma marionete de um sacerdotista triniano, né, com aquela veste cinza. E, inclusive, começa esse sacerdotista pega um livro do caminho e começa a bater numa camponesa. Sim. Eu achei isso muito bizarro. Muito, muito. E aí, nesse momento, enquanto ele faz essas atuaçõezinhas, o Will pensa, a gente tava imaginando se você poderia ajudar a gente. Aí o marionetista, que nem tava fazendo contato visual com ele, diz, não, quem tá realmente querendo fazer uma pergunta é o Kof, deixa que ele mesmo faça isso. Vai ser bom pra ele. Exatamente. Então ele pergunta ao Kof sobre os Amir, sobre quem os dissolveram, né? Se foi a igreja ou o reinaldo. E aí ele fala, é a igreja, claro, né? Que pergunta estúpida, uma coisa assim. E aí o Will, ou o Sim, eu acho que é o Will mesmo, que pondera, realmente, o Reinaldo parece ter sido só um bode expiatório, porque ele de fato foi muitas vezes, e às vezes até a igreja pode ter alterado as escritas em relação a isso. Pra se afastar dos Amir, né? Que os Amir... Como manobra de, tipo assim, de se afastar a associação entre igreja e Amir. Afinal de contas, o Will mesmo diz, os Amir fizeram coisas muito ruins no final da carreira deles, assim, né? Então, aí o Kof começa a provocar realmente o marionetista. Nossa senhora! Ele fala assim, a falta de noção foi longe, né? Ele pergunta o que havia na porta de 4 chapas. Que é a Valaritas. Que é a Valaritas. O marionetista para o que ele estava fazendo, aquelas doidices lá das marionetes mesmo, e o censura. Você acha que isso não seja interesse para um estudante, né? Como você. E aí eles são salvos realmente pelo gongo, que era um campanário, um sino. Um sino que o Sim tinha que ir pra aula, e aí eles vão embora. Mas e ele recebe um conselho. Mas do marionetista. Ah, sim. Você precisa passar um tempo perseguindo o vento. É sério demais. Isso lhe criará problemas. Sim. Então ele sugere o Quoth a perseguir o vento. Ou seja... que seria uma coisa que o Eloding falaria. Sim. Ele fala o que o Eloding fala. Você olha, mas você não vê. O Eloding fez lá o trem pare de pegar nos meus mamilos, porque justamente o Quoth tem que ter essa afobação de querer olhar as coisas e separar e categorizar, mas ele não vê a essência, ele não vê as coisas, sei lá. E aí, antes deles irem embora, o marionetista diz, traga esse daí de volta. Ai, muito bom. Tenho mais trabalho pra fazer. Muito bom. Eu quero um outro capítulo dele, eu quero mais capítulos do marionetista. Eu amei conhecer o marionetista. Amei. Tem uns personagens que a gente queria muito mais. Eu queria muito mais dele. Enfim. Capítulo 41, bem maior. Ivari Eninheus. Assim começa o capítulo. E aí eles estavam lá, Sim e Kof, estudando no Tomos, porque não tinha mais nenhum lugar, porque tava nevando pra caramba, e os estudantes não tinham mais nada o que fazer. É isso que dá essa sensação. Aí o Sim fala, meu Deus do céu, você tá aqui sempre pra me atrasar, você não devia estar estudando fisiognomonia. Uma físio aí. Uma físio. E aí fala assim, eu encontrei o livro do Gibeia, né? O que causa um assombro no Sim. Exatamente. Gibeia foi, tipo, os experimentos que ele fez nos seres humanos foram horripilantes, foram cruéis demais. Ele diz que quando os Amir se voltaram contra ele, ossos de 20.000 pessoas foram encontrados. E aí o Kof começa a falar assim, não, mas isso foi um tempo atrás, eu encontrei uma coisa legal aqui, mais ou menos, não tem assim... O que o Gibeia fez ajudou muito a humanidade. Exatamente, os conhecimentos que ele trouxeram foram de muito valor. O moço da Iátrica lá,
ele faria tudo por ter resgatado Algumas anotações que se perderam. Exatamente. Aí o Sim fala que as terras dele, as terras do pai dele, ficavam a 50 quilômetros de Gibeia. Em um dia claro, sem nuvens, ele conseguia ver das terras do pai dele os destroços de Gibeia, né? Sim. E então o Colt se silencia, porque ele percebe que os assassinatos e as relações de fidelidade que podiam ter havido com os antecessores da família de Sim com o Gibeia mesmo poderiam ser muito próximos. Mesmo, sim. Então, assim, realmente ele viveu aquilo na pele dos seus ancestrais. Então, era um assunto delicado para o Duque. Para o Duque não, para o Sim. E aí passa um tempo e aí a curiosidade acaba abrandando um pouco o ar de reprovação de Sim, né? Aquilo era um livro original. E o que o Colt queria mostrar era os arabescos nas margens do escrito. Que estava escrito Ivari Nin Elsh. Que com isso, Colt infere que Gibeia seria um Amir, um membro secreto. Seria um aliado dos Amir. Seria um aliado dos Amir, membro secreto. O que justificaria muito, entre aspas, os atos dele, que seria o bem maior ao seu grau mais insano. Sim, mais pragmático possível, né? Tipo, fazendo as coisas independentemente dos métodos, né? Sim. E uma das conclusões que Colt quer chegar com isso é que os Amir poderiam existir até hoje, atuando de maneira mais secreta, atuando de maneira mais discreta. Com aliados ocultos mesmo. Exatamente. Só que, durante esse diálogo, entrou uns alunos lá que estavam fazendo uma gritaria. No Tomos, né? Tomos. Que é do arquivo que também, até por si só, era pra ser um lugar, tipo assim... Silencioso. E um desses moços começa a gritar que tem uma arpista uma menina que troca harmônica, né? Eu não sei, é a mesma coisa? Não sei. Acho que é a mesma coisa. Uma arpista que tocava uma harmônica na taberna dos Vitens, que fazia outros serviços se lhe pagassem algum dinheiro a mais. E que ela iria embora do bar em breve. Nesse momento, Colt entra nessa conversa e meio que manda eles irem embora, que eles estavam sendo barulhentos e grossos, né? E esses meninos vão embora. Mas o que a gente aventa a possibilidade aqui, que essa menina de quem eles estivessem falando fosse Dena, né? Muito. E quando você reparou nisso, fez sentido demais. Porque foi até meio pesado ler isso, se for sobre ela, igual você falou, né? Fiquei bem triste nesse momento. Bem triste, Porque talvez ela realmente agora falida, talvez por conta do estojo do alaúde, ela não tivesse mais posses e estava tendo... estava mais frágil, né? Estava tendo talvez que se vender, né? Nesse momento, Lauren aparece. Ele suspende Colt por 5 dias porque ele não podia falar com estudantes de outras mesas. E até engraçado porque ele que restaurou a paz no Tomos. Exatamente. Mas ele foi punido porque os meios não eram justificáveis. E aí Sim vai e fala que que o mundo precisava de gente como ele, que fazia as coisas. Exatamente. Que reagia àquelas coisas que apareciam. Então, tinha um problema, o Colt, ele reagia. Até quase com certa... Não da melhor maneira. Às vezes não da melhor maneira, mas ele não ficava naquele modo passivo, esperando sempre alguém. Ele era um daqueles que fazia. Sim, são os fazedores. São os fazedores. Que talvez seja o Elir, tô brincando. O Elfo. O Elfo. Aí o Sim vai e solta uma frase mais ou menos assim, que ele imaginava que os Amir fossem assim, por isso que o povo tanto os temia. Capítulo, então, 42, Penitência. Então tá, 5 dias suspensos. Tava nevando, não tinha muita coisa que fazer. Ele já não tinha mais como estudar no arquivo. Não tinha como procurar por Auri, porque estava tudo congelado. E ele foi fazer, então, algumas coisas que estava deixando de lado. Como trabalhar na oficiaria, no seu projeto, que ainda é secreto. E que ele tocou uma noite extra na Anchors, por ter saído mais cedo um dia, e dormiu muito. Mas mesmo assim, ele percebeu que tinha uma coisa a mais que ele tinha que fazer, que era falar com a Levi.
Então, ele decidiu partir, na verdade, teve um péssimo time, né? Tava chovendo meio que uma chuva de granizo, assim, uma chuva bem fria. O inverno tava indo embora, mas tava muito molhado ainda. Sim. O gelo tava derretendo, tava enlamaçando tudo, e enfim, foi horrível. Então ele caminhou até a Inca e chegou lá coberto de lama e chuva mesmo. Tentou ir pra eólica, não, aí ela estava fechada. E aí foi ele direto pra partiu. Devi. Exatamente. Ele vai, bate na porta dela e ela aparece. E aí ela fala: Meu Deus do céu, você nunca faz nada da maneira mais fácil, né? Ela fala assim: ele vai e responde: Existe maneira fácil. E ela não ri. Ela não. E ela fala assim, nossa, ver você assim Pareceu melhorou o meu humor. Eu gostei de te fazer. Eu tô ficando até irritada do tanto que meu humor melhorou em te ver assim, tipo um cachorro recém-chutado, maltrapilho. Aí ele aproveita e fala, e se eu ficasse gripado? Talvez melhoraria mais? Ela, talvez, tipo assim, sei lá, ela fala alguma coisa assim. E aí eles decidem sentar pra conversar. Sim. E aí ele meio que fala, então por que você veio aqui? Fala, eu queria te pedir desculpas, né? Porque as coisas foram Um completo mal entendido. Eu queria que você, Exatamente. depois de saber tudo o que se passou, né, comigo, que eu era vítima de uma malfeitoria, que você talvez entendesse. E aí ele usou uma estratégia, né? Bom, vamos tentar mostrar pra Devi que ela falhou comigo também. E aí ele joga que foi envenenado, que ele não estava em plena consciência do que ele estava fazendo, das ameaças que ele fez, mesmo não acreditando que tinha sido ela, ele foi meio que ludibriado a acreditar que tinha sido Devi e ele estava sob efeito de um veneno, que era a poda de ameixa. E aí o rosto dela trai ela. E aí ele descobre, né? Tipo, Devi, eu sei que você foi responsável por dar ele na cabeça dele por dar a fórmula da poda de ameixa pro Ambrose. E aí ela, nossa, eu não sabia que era pro Ambrose. Aí ela resiste, né? Ela fala, não foi eu não, mas depois ela resiste e fala, não, realmente, eu fiz a poda de ameixa e entreguei pra um ricaço que veio comprar esse veneno de mim. E aí, através desse tipo de estratégia, o Cole falou assim, eu sei que essas duas coisas não se equiparam, né? Eu ter tentado te atacar e você ter me envenenado, mas talvez isso sirva de um pouco de estímulo pra você me perdoar e a gente poder voltar pras coisas como eram antes, pro acordo como ele originalmente era. E ela aceita. Inclusive, uma coisa legal que um dos livros, o valor do acordo, né? O valor da poda de ameixa, da poção, foi o exemplar completo do Valtium Tegnostak. Não sei se fala assim, mas era de uns livros super raros, assim. Outra coisa também, que ainda antes deles começarem essa conversa da poda de ameixa, ele propõe para ela que ele queria pagar toda a dívida em moedas de penitência, mas ele imaginou que isso deixaria ela ainda mais irritada. E é nesse momento que Devi dá a ele um roupão masculino, certo? E aí a gente vai... E por fim, eles concordaram em voltar aos termos originais do empréstimo, então não terminaria só o valor total do empréstimo ser pago até o final do período, mas que eles manteriam o acordo original. Com as roupas secas, então, e tinha passado já algumas horas e o tempo lá fora se abrandara, o Koth entrega o roupão para Devi e a provoca. Eu não vou questionar sua honra por ter um roupão muito maior do que você, em suas medidas, tanto em tamanho quanto tamanho dos ombros, por aqui. Que é Devi também não tá nem aí. ela, Ela ficou, deu de ombros e revirou os olhos. E aí ele vai e insiste para pagar os 3 talentos para ela naquele mesmo dia, mas ela nega. Ela diz: eu me sentiria mal tirando seu dinheiro antes da hora, que ainda faltava 2 onzenas para o fim do período. E isso, na verdade, deixou Koth contente porque Devi recusou o pagamento naquele momento. Porque ele diz que deixar a bolsa vazia era desesperador. Era como grãos... É como não ter os grãos mais no final da semeadura. Enquanto se tem esses grãos para a semeadura, tem-se um certo controle sobre a própria vida.
Então, assim, ele pegou esse dinheiro, comprou roupas, comprou provisões de inverno, comprou roupas para Auri, comprou cordas para Laúde, comprou um papel e comprou também uma barra de metal para ele conseguir trancar a janela da Anchors, né? E aí a gente vai, graças a Deus, porque tá um episódio gigante, eu tô ficando até com calor, pro capítulo 43. Sem recado nem aviso. Sim, vá tu. E aí chega um ceáldico na peraí. Anchors. Só o contexto. Havia mais de um mês que Dena havia sumido. E tava lá, Colt, sozinho na Anchors, quando aparece esse ceáldico com um envelope todo espatifado já, com um lacre vermelho sangue, eu só vou descrever aqui, um lacre vermelho sangue com os seguintes símbolos. Um servo empinado diante de um barril e uma harpa. Ok. Ele, sabendo disso, negocia a carta, fala que ela vem de muito longe, passou por cidades do interior, passou por Junpui, Tarbean, até chegar em Irri. E aí eles negociam a carta, e ele abre a carta e vai ler a carta. Era a carta de Dena. Era a carta de Dena. E estava endereçada para Kvothe, para Anchors. E o endereço na República é Beleney Beren. Beleney era o lugar para onde o Terys da história dos Skjold estava indo. O que isso significa? Não sei. Mas não Mas parece eles só estavam indo para o território mais ou menos da República. Não parece ser coincidência. E outra. Belen, sem ser Beleney, Belen é uma das cidades da Guerra da Criação. Então, além de Mirtariniel, Belen tá lá. Entre as cidades que eram Então, eu acho que... Então, vamos repetir cidades? Sim. Belen, Antus, Vaeret, Tinusa, não sei, Enley, Murila, Murela e Mirtariniel. Então, será que Beleney Baren, que é aquela coisa da República que ficava perto da universidade, será que era uma das cidades da Guerra da Criação a qual Lanri derrubou? Será Heilex, né? Junto com o seu Chandriano? Fica aí essa questão. E a carta da Dena tinha uma peculiaridade, como vocês repararam. A carta tem palavras que estão com letra maiúscula. A carta tem frases que estão sublinhadas e está com letra maiúscula e sublinhada também na versão em inglês. Algumas palavras como você, oportunidade, ocasional, esporádico, enfim, etc, etc. Algumas palavras estão com a escrita diferente. E a gente lembra daquele trecho que a Dena tinha comentado com os meninos, perguntado a eles se existia uma mágica escrita. Que você escrevesse e obrigava a pessoa a fazer aquilo que você escreveu através da escrita. Será que esse papel, será que essa escrita representa alguma forma da Dena tentar fazer algum tipo de encantamento? Outra coisa. Parecido com a forma que a Dena escreveu, mas nem tanto, mas parecido, é um dos livros que Kvothe, na sua pesquisa pelo Chandriano no arquivo, um dos livros do Chandriano, um dos livros do cara que escreveu, né? Estava escrito, em algumas palavras estavam com letra maiúscula. Inapropriadamente maiúscula. Inapropriadamente, exatamente. Não era pra estar maiúscula e tá lá as letras maiúsculas. Uhum. Enfim. Basicamente, o que tá falando nessa carta é que ela tinha ido em busca de pastos mais verdes. Foi pra Elwil, foi pros pequenos reinos, viu pela primeira vez uma mercenária alenriana, continuava trabalhando, estudando com a harpa e estava morando na casa de um cavalheiro cujo nome não queria falar. Aprendeu a fazer nós de marinheiro. Exatamente. A xingar. Pede desculpas pelo atraso da carta. E pede desculpa pelos erros que ela cometeu na carta porque ela tinha bebido vinho. Muita gente fala que essa é uma desculpa da Dena pra, tipo assim, esconder as coisas que ela colocou na carta. As letras em maiúsculo, as palavras anormalmente destacadas, um sublinhado estranho. E aí ela justificaria isso através de uma bebedeira, por exemplo. Sim. E aí a gente pula um pouco mais pra frente do capítulo em que é a aula de Elodin. Ah, eu amei essa aula. Essa aula foi estranha, por quê? Porque Elodin foi um pouco mais útil que o habitual. Ele aparece pontualmente, o que era uma raridade, e mais arrumado. Ele estava trajando a toga como de fato ela fosse
alguma coisa especial Especial. mesmo. Eu tava usando ela como se fosse para ser uma toga de luxo, sei lá. E ele convoca a Feyla para o átrio, que já era uma outra coisa estranha, porque ele nunca usava o átrio. Ele diz que ela aprendera a nomear a pedra e fala que outros estudantes não estavam adquirindo tal é, proeza porque não se estavam se dedicando tanto A busca da à denominação. busca. E aí até o Kofi se sente um pouco culpado porque tinha faltado algumas aulas do Eloding mesmo, né? Ele falava o seguinte, ele fala, repete aquela história de novo, né? Há muito tempo, este era um lugar onde as pessoas vinham aprender coisas secretas. Somente pela habilidade na denominação é que os estudantes eram promovidos em suas categorias. Ou seja, ele fala o seguinte: um simpatista que só sabia simpatia, um artífice que só sabia a artificiaria, sem saber a denominação, eram secos demais. Eles eram desprovidos demais. E somente quando a pessoa enxergava o que as coisas eram realmente, ela se tornava elir, e somente quando a pessoa falava o nome das coisas, ou tinha domínio sobre algo, sobre uma palavra, que no caso a Feyla tinha falado 8 vezes já a palavra pedra, que era a palavra que ela tinha se proposto a falar no início, lá no iniciozinho, a pessoa era promovida a relar. E a Feyla já era relar, e o Elodin fala, quando ela nomeia a pedra, que a gente vai falar sobre esse trecho, ele fala: você está promovida a relar, Feyla. Então ele promove a Feyla a relar naquele momento pelos moldes antigos da universidade. De maneira, inclusive, semelhante ao raciocínio do marionetista, né? Sim. E aí ele fala, o estudante que adquiria o domínio de um nome usava um anel, como uma declaração de sua habilidade. Nesse momento ele chama a Feyla para o átrio, né? Já estava lá do lado dele, na verdade, e fala para Feyla nomear aquele pedaço de rocha que ele tinha com ele. Com um pouco de dificuldade, ela consegue nomear e transforma essa rocha trazida por Eloding num anel. Nossa, não, mas esse trecho, ele é perfeito. Eu falei pra Jordana, eu chorei nesse trecho. Eu chorei. Porque tava a Feyla com tanta dificuldade, tipo assim, sendo pressionada na frente da aula, né? A pegar aquela pedrinha, né? E nomear aquela pedrinha que o Elodin tinha entregado na mão dele. E aí ele falava assim, Feyla, você não tá olhando, olha pra pedra. E aí Veja a pedra, né? e aí ela fala assim, os olhos de Feyla voltaram-se para a pedra. E ela sorriu. Como se visse um velho amigo, cobriu-a com a mão e a aproximou da boca. Seus lábios se moveram. Ah, eu adorei esse trecho. Eu chorei com esse trecho, porque eu fiquei tão feliz pela Feyla. Eu fiquei tão feliz pela Feyla, porque se eu tivesse nessa aula, eu tinha batido tanta palma pra ela. Nossa, eu ia ficar tão feliz. Eu acho que esse seria um momento que eu iria arrepiar de ver uma pessoa nomeando. Sabe? Quando ela sorri, ela entende. Ela fala assim, te entendi. Vou te falar seu nome agora. E aí a pedra sofre uns estalidos, faz uma areinha da pedra e tá lá um anel super bonito e complexo que ela veste. E aí Que o Elodin Eloding investe nela, quer dizer. coloca tal anel na mão esquerda. E ele vai e fala, a mão esquerda, a direita significa uma coisa completamente diferente. Nenhum de vocês está nem de longe pronto para isso. E aí ele fala que promove ela a categoria de relar. E quando o Kof percebe o anel mais de perto, percebe que ele não era liso. Ele era coberto por milhares de minúsculas facetas planas. Era circundado umas às outras num desenho sutil de redemoinho. De tudo, era diferente de tudo que já tinha visto. E só pra gente voltar naquela parte dos anéis. Aquele trecho é o seguinte. Na primeira mão, provavelmente na mão esquerda, então, né? Na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso, que é o âmbar Do demônio. do demônio do Will, né? A gente não sabe se é verdade, mas a gente já sabe também que osso é uma coisa, pelo menos pelas runas de sangue e osso, Macabras, osso é uma né? coisa, tipo, muito poderosa que pouca gente tem acesso. Então vamos lá. Na primeira mão, anéis de pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. Anéis invisíveis tinha na outra mão. Um de sangue, em ondulante pendão, um de ar, murmurante de tão leve, e no de gelo, das falhas a mais breve. Fulgia vagamente o anel de chama, e o derradeiro anel era sem nome.
Esse trecho. E fala tanto da mão direita, né? Tanto a mão esquerda. Então, a esquerda realmente era a nomeação de coisas mais concretas, Que ele sabia, né? aparentemente, Pedra, ferro, âmbar, madeira e osso. A esquerda. E a Isso. direita E na mão direita, era daquelas sangue. coisas mais soturnas, mais Não poderosas. sei, pois é. Que aí, será que tem a ver com a morte? Não sei, a gente não sabe. Não sei, a gente não sabe. Mas é isso, gente. O capítulo isso. ficou um pouco mais extenso hoje, mas é porque era muito denso, realmente, Muito. de teorias. Muito. E de muitas Detalhes, pistas, né? detalhes. Pronto. É isso, pronto. Boa Fiquem semana. com o Telu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até daqui 2 semanas, então. Até.